Quando você estiver fazendo seu projeto de série, acho fundamental você pensar no tema da série que você está fazendo. O tema não precisa ser o motivador para você criar seu projeto, mas você pensar sobre o que você está querendo expressar, você encontrar esse tema, vai dar muita clareza, principalmente para fazer uma dramaturgia longa, que é o tipo de dramaturgia que fazer projetos de séries exige. O tema é o que dá unidade e sentido para uma obra de dramaturgia. Ele não precisa estar explicitamente declarado. Então, um tema, você chega a esse tema, mas numa bíblia, no roteiro ou nos textos do seu projeto, você não precisa necessariamente declarar explicitamente. Você tem que achar esse tema para você. As pessoas devem sentir o seu tema, não lê-lo explicitamente. Quando você faz o seu tema chegar às pessoas pelo sentimento, você está trazendo subtexto. Quando você joga o texto na cara do leitor ou do espectador, você perde o subtexto, você tem texto. Então, mais potente é o tema quando ele é sentido de forma inconsciente pelo leitor e futuramente pelo espectador. O principal veículo do tema e o mais potente veículo é o subtexto. É o que está além do texto. Eu acho fundamental que em algum ponto do seu desenvolvimento de série, você entenda qual é o tema da sua série. Você não precisa criar a sua série a partir de um tema. Você pode criar a sua série a partir de um tema, mas você não precisa criar. Só que você precisa descobrir esse tema em algum ponto do desenvolvimento do seu projeto, antes de fechar a Bíblia, antes de escrever o roteiro do piloto, antes de fazer essa série crescer, antes dessa série chegar aos executivos, ser adquirida por uma plataforma, por uma produtora, por um canal e virar uma série de fato, ser produzida. Você deve encontrar seu tema para entender para onde você está levando sua dramaturgia, para onde seus personagens, seus conflitos e a sua série está indo. Entender se a sua dramaturgia, seus personagens e seus conflitos estão de fato alinhados com esse tema, que é uma coisa que te move profundamente. Quando a gente fala de tema, muitas pessoas acham que o tema é só uma palavra. Então, amor, guerra, depressão. E eu não gosto de trabalhar com tema assim. Eu gosto de trabalhar com o tema com uma frase. E para encontrar essa frase, eu uso uma ferramenta que é o conceito de premissa de Lajos Egre. O autor Lajos Egre escreveu um livro que é A Arte da Escrita Dramática, The Art of Dramatic Writing. E nesse livro, ele define o conceito de premissa. E para não confundir com o conceito de premissa que a gente usa no mercado, quando alguém pergunta para você qual a premissa da sua série, normalmente está querendo saber qual que é a sinopse da sua série. E para não confundir com isso, como o Lajos Egre usa essa palavra premissa, eu vou chamar esse conceito de premissa de Lajos Egre, ou a premissa de Egre, só para ficar o conceito claro, para não ter confusão com o conceito de premissa que é usado no mercado. Então, essa premissa do Egre é uma mini sinopse de uma peça dramática que vai sustentar uma história bem construída. Então, a premissa de Egre, né, e essa frase temática, ela é como se fosse o alicerce de uma história bem construída. E o alicerce, o que é? O alicerce é o que você constrói no subterrâneo. Então, se você vai construir um prédio de poucos andares, o alicerce não precisa ser muito profundo. Agora, se você vai construir um prédio de vários andares, você vai ter que construir um alicerce muito profundo. E o alicerce, né, essa frase temática, ela equivale ao alicerce. Você não vê o alicerce, mas o alicerce sustenta esse prédio. O alicerce sustenta uma história longa. Então, uma frase temática potente vai conseguir sustentar uma dramaturgia longa. E séries são dramaturgias longas. Portanto, eu preciso de um alicerce profundo e bem construído. E a ferramenta da premissa de Egre ajuda a gente a construir essa frase temática com essa força. A questão da premissa do Egre é você construir uma frase temática que reverbere em si como autor, como criador. Então, você deve construir uma frase temática que te motive a fazer essa dramaturgia, que te motive a criar esse projeto, que se conecte com você. E essa frase, ela não precisa ser criativa, não precisa ser original. Ela é uma frase que deve ser a síntese da motivação de você como autor ou como autora a escrever esse projeto, a fazer esse projeto. E essa frase vai guiar o seu projeto da concepção até o roteiro do último episódio, até a filmagem do último episódio do season finale da sua série. Essa premissa de Egre é a fundação que sustenta
os aspectos mais visíveis da sua dramaturgia, os seus personagens e os seus eventos e conflitos. A premissa de Egri se divide em 3 partes. A primeira parte é a questão dramática, que se refere ao personagem. A segunda parte é o movimento, que se refere ao conflito. E a terceira parte é a realização, que se refere à conclusão. Questão dramática, movimento e realização. A questão dramática é o que normalmente a gente definiria como um tema de uma palavra. São essas grandes paixões, os grandes conflitos, as grandes realizações humanas, né?